Você sabia que a compra feita pelo Flamengo em relação ao Gabigol já passou dos 100 milhões de reais? No vídeo de hoje do canal do Nicola te explico essas contas. Quero falar também sobre a guerra entre Globo e Turner, que foi adiada, mas vou te ajudar a entender onde é que seu time vai passar nos jogos do Campeonato Brasileiro. Tem informação importante sobre mais um tropeço, mais um deslize do departamento de marketing do São Paulo. E para fechar, por que o 0 a 0 entre Palmeiras e Corinthians na final do Campeonato Paulista é o melhor palpite para você? E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo sábado para todos vocês. E antes de começar a passar as informações que eu havia prometido agora há pouco, queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Tudo isso é bem importante para que o canal do Nicola continue crescendo. Para completar, queria pedir para você clicar no link da descrição desse vídeo e escolher um dos 5 planos para poder participar de várias coisas que um membro do canal do Nicola tem direito, como por exemplo, participar do bolão do canal do Nicola, além da Liga do Cartola, que vai dar prêmios. Tanto o bolão quanto o Cartola vão garantir prêmios aos melhores, beleza? Bora começar falando sobre a final do Campeonato Paulista, marcada para as 4h30, os 90 minutos finais que decidem o campeão de 2020. Palmeiras e Corinthians se enfrentam. Um novo empate depois do 0 a 0 da última quarta-feira leva a decisão para os pênaltis. Se houver um vencedor, esse vencedor será declarado campeão paulista, com a lembrança de que o Corinthians venceu as últimas 3 taças. Se for campeão, vai se tornar o primeiro tetracampeão de forma consecutiva na era profissional do Campeonato Paulista. Queria te contar qual é o placar mais esperado, mais normal para um clássico como Palmeiras e Corinthians. Se você apostar no 0 a 0 no bolão da tua família, você tem grandes chances de acertar. Tudo porque Palmeiras e Corinthians se tornaram um clássico em São Paulo com menos gols. A ESPN fez um levantamento bem legal, queria dividir ele com vocês. Jogo entre São Paulo e Santos costuma ter, pelo menos nas últimas 10 partidas, média de 2,6 gols por jogo. Já Palmeiras e Santos costuma ter 2,1 gols por jogo, sempre levando em consideração os 10 últimos confrontos, tá? Palmeiras e São Paulo, 2 gols por jogo. Tem também Corinthians e São Paulo com 1,6 gol por jogo. Olha como já vai caindo para Corinthians e Santos, 1,4 gol por jogo. Além de Corinthians e Palmeiras, o clássico dessa tarde, com 1,2 gol por jogo. É pouco mais de 1 gol por partida. Para completar, em outro levantamento também da ESPN, emissora da qual participo com muito orgulho, a média de gols do derby entre Palmeiras e Corinthians vem caindo ano a ano. E em 2020 ela é inferior a 1 gol por jogo. A média de 0,5 gol por jogo é algo horroroso, algo muito ruim. Ela já foi, por exemplo, em 2015 de 3,3 gols por jogo. Dá uma olhada como é que ela vai caindo de forma vertiginosa. Veio 2016 e foi para 1,3 gol por jogo. Em 2017 deu uma melhorada, foi para 2,6 gols por jogo. Em 2018 já caiu de novo para 1,2 gol por jogo. E em 2019 foi de 1,6 gol por jogo. Bora falar sobre o São Paulo e mais uma notícia ruim. Por mais que eu queira encontrar notícias boas dos clubes, tá difícil achar algo legal no São Paulo. Tricolor estreia no Campeonato Brasileiro nesse domingo às 4 da tarde contra o Goiás em Goiânia, jogo com transmissão em TV aberta da TV Globo, mas não terá um patrocínio que acaba de estrear. A Ensure, torcedor são paulino, já deve ter percebido que foi a parceira comercial do São Paulo nas costas nos últimos 3 jogos do Campeonato Paulista, não estará estampando sua marca. Tudo porque o São Paulo tem feito uma série de cobranças e até agora não recebeu aquilo que havia sido combinado. O acordo foi fechado em 10 de julho, ou seja, não tem nem um mês que esse acordo foi firmado e a empresa tinha 15 dias a partir do anúncio, da oficialização desse contrato para pagar a primeira parcela no valor de R$500 mil. Não pagou, o São Paulo já fez 2 cobranças e diante da falta de respostas, o Tricolor decidiu tirar a marca do jogo contra o Goiás, cogitando a possibilidade de, se não houver pagamento nos próximos dias, de rescindir esse contrato. E aí há uma cláusula no contrato que permite ao Tricolor cobrar R$2,5 milhões. Esse contrato havia sido fechado, como eu falei recentemente, somente até dezembro e renderia ao São Paulo R$5 milhões por 6 meses de contrato. 4 milhões para o time principal e também para o futebol feminino e mais R$1 milhão para o time de basquete. Aí você deve estar se perguntando, mas qual é a culpa do departamento de marketing do São Paulo ou da diretoria do São Paulo? Quando você vai fechar um acordo, você precisa tentar ter o mínimo de informações possíveis sobre o seu possível parceiro.
Se o São Paulo acaba de fechar um acordo com essa empresa, que é de seguros, e logo na primeira parcela já não recebe, na minha avaliação, houve um erro de análise em relação ao seu possível parceiro. Você está tomando calote na primeira parcela, é sinal de que você não fez bem sua lição de casa. Com a lembrança de que o São Paulo já estampou a marca da Insure em 3 jogos, os 3 jogos do Campeonato Paulista desde que ele havia sido retomado. Por exemplo, na derrota para o Red Bull Bragantino, na vitória contra o Guarani e na derrota para o Mirassol, que acabou eliminando o São Paulo do Campeonato Paulista. Bora tentar te ajudar a entender onde é que o jogo do seu time vai passar no Campeonato Brasileiro, que começa nesse sábado, tudo por causa da guerra entre Globo e Turner. A gente tem uma série de dúvidas, uma série de questionamentos. O campeonato começa com uma das maiores incertezas dos últimos anos. Tudo porque a Turner, que é rival da Globo em TV fechada, no esporte interativo, os jogos seriam transmitidos na TNT. A Turner quer se fazer valer da medida provisória assinada pelo presidente da República, o Jair Bolsonaro, para exibir qualquer jogo que ela quiser dos seus 8 times como mandantes. Quais são os 8 times da TNT no caso da Turner? Palmeiras, Santos, Internacional, Curitiba, Atlético Paranaense, Bahia, Fortaleza e Ceará. A Globo ficou revoltada porque entende que essa medida provisória só valeria para contratos que ainda não haviam sido assinados até a divulgação dela. Todos esses 8 contratos da Turner com esses clubes que eu descrevi agora há pouco já existiam antes da assinatura da medida provisória. A Globo, inclusive, foi à justiça nos últimos dias para impedir que a Turner consiga exibir esses jogos. A Globo entende que o contrato de exclusividade que ela tem com os outros 12 clubes da primeira divisão impede que a Turner possa fazer esse tipo de exibição. Para a sorte da Globo, não teremos esse problema na primeira rodada. Tudo porque a Turner havia programado exibir o jogo do Palmeiras contra o Vasco. O Palmeiras é parceiro dela, o Vasco não. Só que como o Palmeiras foi a final do Campeonato Paulista, esse jogo entre Palmeiras e Vasco foi adiado. E como o único jogo programado pela Turner para ser exibido nesse final de semana inclui 2 times dela, não vai haver problema. Jogo marcado para as 19h30, que inclui Curitiba e Internacional, jogo marcado para o Couto Pereira, tá? Então, quanto a isso, não teremos problema, dá para seguir tranquilamente. A segunda rodada também não deve ter problemas, isso porque na segunda rodada, marcada para o meio de semana, a Turner só vai exibir um único jogo, jogo marcado entre Internacional e Santos, quinta-feira, 19h30. Internacional e Santos também fazem parte do hall de times que fecharam com a Turner. Deveremos ter problemas, deveremos saber quem vai vencer essa guerra entre Globo e Turner na terceira rodada, daqui a uma semana, exatamente no sábado que vem, quando a Turner marcou a exibição de 2 confrontos. Curitiba e Flamengo às 19h30, o mando do Curitiba, o Flamengo não faz parte do hall de times da Turner, e um pouquinho mais tarde às 21h30, com Palmeiras e Goiás, o Palmeiras mandante, faz parte do pacote dela, o Goiás não. Vou te dizer mais, o Goiás é um dos 7 clubes que já divulgaram publicamente apoio à Globo nessa questão. Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, Fluminense, Goiás e Sport vieram a público para dizer que não querem seus jogos exibidos pela Turner, até porque a Globo já comunicou a todos os seus 12 parceiros, nesses 12 eu estou incluindo o Red Bull Bragantino, que acaba de assinar contrato com a Globo, informação que você soube primeiro no canal do Nicola. Todos esses times foram avisados que se deixarem seus jogos passarem, serem exibidos na Turner, eles vão correr o risco de verem a Globo rescindir o contrato. Então, até por conta disso, vai haver mais tensão ainda quando a Turner programar e prometer esse tipo de exibição de jogo. Para fechar, quero te contar que o jogo que abre o Campeonato Brasileiro, marcado para esse sábado, às 19 horas, entre Fortaleza e Atlético Paranaense, não terá transmissão. Um grande pecado. A única que poderia exibir essa partida seria a Turner, afinal de contas o Fortaleza e o Atlético Paranaense têm acordo com a emissora, mas a Turner preferiu fazer a exibição do jogo entre Coritiba e Internacional, que começa um pouco mais tarde, às 19h30. Então ninguém vai poder assistir a esse jogo entre Fortaleza e Atlético Paranaense. O Atlético não vendeu seus direitos de transmissão em pay-per-view para a Globo, por isso a Globo não vai poder exibir esse jogo e será um dos jogos escuros ou em escuro nesse Campeonato Brasileiro. Para finalizar, só queria te dar mais uma letrinha importante. A Turner havia prometido fazer o pagamento de luvas aos seus clubes. Esse pagamento deveria ter começado no mês de abril e até a noite dessa sexta-feira ainda não havia sido pago. E tinha time prometendo, time da Turner, desse pacote de 8 clubes, prometendo que se não tivesse feito esse pagamento, não permitiria que a Turner exibisse sua partida.
Então a gente precisa conferir se esse confronto a partir das 19h30 vai mesmo ser exibido pela TNT ou se passará com exclusividade no pay-per-view. Tudo por conta dessa dívida referente a luvas, o prêmio pela assinatura do contrato. O bicho tá pegando também entre os 8 clubes com a Turner. Para fechar o vídeo, quero te ajudar a entender por que a contratação do Gabigol ficou tão mais cara junto à Inter de Milão, negócio fechado no mês de janeiro. Logo para começar, quero te dizer que tive acesso ao contrato firmado entre Flamengo e Inter de Milão, com detalhes, com todos os detalhes. Vou te passar vários desses detalhes daqui a pouquinho ao longo dessa história, beleza? Primeiro quero te contar que o negócio foi fechado por 16 milhões e meio de euros, que vão render ao Flamengo 90% dos direitos econômicos do Gabigol. A Inter de Milão vai ficar com 10% de olho numa venda futura. Tem outro ponto aí bem positivo para o torcedor do Flamengo. O presidente Rodolfo Landim conseguiu fazer com que a maior parte do pagamento referente a esses 16 milhões e meio de euros seja feito só nos próximos anos. Nessa temporada, o Flamengo desembolsou só 3 milhões de euros. Dá uma olhada nessa tela que eu vou mostrar para você. É como o Flamengo conseguiu fazer esse parcelamento. 3 milhões de euros foram pagos no dia 10 de fevereiro. O Flamengo só volta a pagar prestações referentes à compra do Gabigol em março do ano que vem, mais 1,5 milhão de euros. Também no ano que vem tem uma outra parcela de 1,5 milhão de euros no dia 30 de setembro. Em 2022, mais 2 parcelas, 2,5 milhões de euros em 31 de março e 2,5 milhões de euros em 30 de setembro. Para completar as 2 parcelas mais pesadas, uma de 2,5 milhões de euros em 31 de março de 2023 e outra parcela de 3 milhões de euros em 30 de junho de 2023. O presidente Rodolfo Landim e o vice de futebol Marcos Braz foram bem espertinhos nessa. Eles deixaram as prestações menores para serem pagas ainda nesse mandato e o próximo presidente vai ter de arcar com um custo bem mais alto. Dos 16 milhões e meio de euros combinados, essa atual administração vai pagar só 6 milhões de euros. E o próximo presidente vai ter de assumir essa bronca de pagar 10 milhões e meio de euros. Mas voltando àquilo que eu havia te prometido no início do vídeo. Por que essa negociação ficou tão mais cara? Por conta da alta do euro. Só para você entender, quando o negócio foi fechado, cada euro equivalia a R$ 4,50. Isso indicava que a negociação total pelo Gabigol custaria 74 milhões de reais. Fica de olho nesse número, guarda esse número bem, 74 milhões de reais. O euro bateu na noite dessa sexta-feira, no final da tarde dessa sexta-feira, R$ 6,41, ou seja, uma negociação que havia sido fechada em 74 milhões de reais já está custando hoje 105 milhões de reais. São 31 milhões de reais de diferença, tudo por conta da disparada do euro em relação ao real. Como o Flamengo decidiu pagar parcelado, acabou tendo esse ônus. Vale a lembrança de que o Flamengo já fez em fevereiro o pagamento de 3 milhões de euros, ou seja, restam para que o Flamengo pague a Inter de Milão 13 milhões e meio de euros. Só que esse valor de 13 milhões e meio de euros, com o euro a R$ 6,41, equivalem a 86 milhões e meio de reais. É isso que o Flamengo ainda tem de pagar para a Inter de Milão. Mesmo tendo pago já 3 milhões de euros, o Flamengo hoje tem um valor maior do que aquilo que havia sido combinado, aqueles 74 milhões de reais que eu te falei lá atrás. Com a lembrança, isso está inclusive no próprio balanço do Flamengo, de que o rubro-negro ainda tem mais 5 milhões e 700 mil reais a pagar para o Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabigol, como comissão, e mais 300 mil reais de luva ao atacante. O torcedor do Flamengo não pode esquecer que algumas das vendas feitas pelo rubro-negro também são feitas em euro, também de forma parcelada. Então, quando o presidente Landim vende, por exemplo, o Renier para o Real Madrid por 30 milhões de euros, a venda também é feita de forma parcelada e o Flamengo vai recebendo de forma picotada, mas com os reajustes feitos por conta da moeda estrangeira. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para finalizar, o último pedido, o último lembrete. Vou deixar na descrição desse vídeo um link, você clica lá, escolhe um dos 5 planos para virar membro do canal do Nicola e passar a ter uma série de vantagens bem legais, como por exemplo receber informações em primeira mão via WhatsApp. Essa história do Gabigol eu contei para os membros das categorias Bola de Ouro e Lenda Mundial com bastante antecedência. Beleza? A gente se vê. Tchau, tchau!